Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu escolhi um tema para que todos nós possamos, veja a brincadeira, depois eu falar o tema, pensar juntos. Qual o tema? Perguntar menos e pensar mais. A mente contra o mal. Vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Como assim perguntar menos e pensar mais? Eu vou iniciar o meu programa junto do Mano Pedrão, que está sempre aqui comigo, em cima daquele ensinamento fantástico de Descartes. Descartes, né? René Descartes, que nós normalmente falamos aqui Descartes, mas se pronuncia Descartes. Não sei falar, né, de uma forma correta, mas acredito que seja assim pelo pouco que eu já ouvi. O que Descartes nos deixou? Olha como todo mundo conhece essa frase. O Pedrão também deve conhecer. Penso, logo existo. Muitas pessoas, né, pensam, olha como a gente utiliza, né, esta colocação, esse verbo, né, o tempo inteiro, pensar, você pensa, ele pensa, nós pensamos e etc. E o Descartes, com esta frase, ele que se apoiou muito com essa máxima, né, que lançou como uma linha de raciocínio, provar a existência humana através do pensar. Mas será que nós valorizamos isso? É muito interessante quando a gente sempre pega toda essa velocidade da informação atual e fala assim, não vou ficar perguntando, que aí eu vou pensar direito. Eu acredito que o sentido correto para que a gente desenvolva o perguntar menos, como eu brinquei com vocês, mas tem seriedade aí, fica comigo que vocês vão ver que interessante nós elaborarmos uma forma de pensar diferente analisando esta frase, na verdade, um ensinamento de Descartes. Penso, logo existo. Nós temos aquela coisa de ver através da velocidade da informação atual, estamos no ano de 2021, já com o pé no calendário gregoriano em 2022, estamos aqui em novembro de 2021, a gente fala, não, com a velocidade da informação, eu vou conseguir bastante conteúdo, deixa eu assistir bastante coisas, perguntar, me informar. Por que eu considero que o caminho é exatamente o contrário e lancei esse tema para que todos nós meditemos ou pensemos em relação a ele, né? Perguntar menos, pensar mais. Com a velocidade da informação, nós temos uma tendência muito grande, não estou também generalizando e falando que todos somos assim, mas tem uma tendência de vou perguntar, e a gente pensa muito pouco. Então, não é através das perguntas constantes e ininterruptas que isso nos trará conteúdo para que a gente medite e utilize o pensar, o refletir, para que possamos adquirir conteúdo. Uma vez, né, lendo os livros que eu aprecio muito, né, todo mundo sabe a escola iniciática que eu pertenço, a Sociedade Brasileira de Obiose, do professor Henrique José de Souza, caso você não conheça, pesquise um pouco na internet que existe vasto material para que você compreenda, separando o joio do trigo, o que representa, né, os ensinamentos que o professor Henrique José de Souza deixou. Ele falou o seguinte, na verdade deixou escrito o que eu li, né, sempre quando, né, os discípulos dele, vamos colocar dessa forma, se defrontassem com todo o manancial de estudo, sabedoria que ele deixou, ele falou, leia pouco e pense mais. Vejam a convergência com a famosa frase de Descartes, que muitas pessoas pensam que são de filósofos, Platão, Sócrates. Não, mas foi de René Descartes. Ele falou, penso, logo existo. Então, quando a gente se defronta com uma informação, antes de nós irmos para a próxima, por isso que eu citei o momento atual, com a velocidade da informação incrível, a gente pensa que assimilou aquele conhecimento que é importante para nós, seja para o lado fluente ou não, que muitas vezes, né, e o que eu considero isso muito bacana, a gente se defronta com um conhecimento que nós não concordamos, mas a gente tem que pensar para concordar ou discordar, ou seja, refletir,
se informar um pouquinho mais no sentido do seu pensamento, de uma forma individual, fique conectado com aquilo que você se defrontou e não fazer um julgamento raso ou partir para um outro conhecimento na brincadeira. Pega o jornal inteiro, né, e lê somente a primeira folha e acredita que sabe sobre o jornal inteiro. Não teve aprofundamento. Então, esta frase, novamente ela, penso logo existo, a existência de todos nós em relação ao que vivemos na atualidade, ela está atribuída à forma que nós pensamos e nos aprofundamos em relação a qualquer questionamento. Então, isto é uma coisa que eu me apoio há muito tempo, sendo que eu leio os filósofos, foi aí que eu comecei o meu caminho, vamos colocar de uma forma mais fácil de assimilar, o meu caminho no sentido da espiritualidade, por isso que eu falei, vou colocar de uma forma simples, vou colocar como espiritualidade, para que todos entendam. Desde pequeno, quando eu digo pequeno, com 20 e poucos anos, um jovem, quando eu me defrontava com os ensinamentos dos grandes filósofos, eu fui me aprofundando e etc., eu sempre entendi que quanto mais eu pensasse no ensinamento, novas conexões surgiam. Aí que está o sentido de nós nos limitarmos a só perguntar, eu não estou falando questionar é outra coisa, mas questionar com conteúdo, aí que está o grande problema atual. E com isso, eu percebi que quanto mais eu refletia naquele ensinamento de importância, como por exemplo essa própria frase que eu citei, penso logo existo. Nossa, quanto mais a gente medita, um ensinamento que parecia ser assimilado anteriormente de uma forma integral, novas conexões vão se abrindo. Aí que eu vejo a velocidade da informação, que agora eu coloco de uma outra forma, a velocidade da nossa conexão, quando a gente reflete bastante e pensa bastante em algo que é importante para nós, sempre novos caminhos vão se abrindo. Agora, eu me apoio num filósofo, que todo mundo sabe esta frase também de Sócrates, Pedrão. O que ele falou? Só sei que nada sei. É aí que nós compreendemos também, na minha reflexão que estou trazendo aqui para conversar com todos os ouvintes, que nós temos sempre a possibilidade de aprender mais com aquilo que a gente colocou como absoluto e totalmente assimilado. Então, nessa própria frase, nesse ensinamento do Sócrates, só sei que nada sei. Não que ele não sabia, a gente sabe o gênio que ele representava na época que ele estava aqui reencarnado, né? Quando ele disse isso, na minha visão, é o seguinte: quanto mais ele pensava, quanto mais ele meditava em relação ao que era importante para ele no momento onde estava o foco da consciência dele, ele percebia que mais caminhos se abriam. No preceito iniciático, nos apoiando no número 7, que está presente em tudo na evolução, 7 mestres, 7 anjos, sempre o 7, né? As pessoas que gostam do esoterismo, vamos simplificar colocando essa palavra. Nós temos sempre o padrão evolutivo baseado no 7. Quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo bem simples para que a gente medite e na brincadeira, né, pense juntos também. Todo mundo conhece o prisma. Sabe o prisma, Pedrão? Que tem a água ali dentro, o vidro, bate o sol nele. O que ele vai fazer? Ele vai refletir as 7 frequências cromáticas que estão ali. O exemplo do arco-íris, né? Que quando nós temos ali um dia chuvoso que abre o sol logo na sequência, forma-se um arco-íris ou vice-versa. É o contato da energia dos 2 elementos criadores, ativos, poderíamos dizer, que representam o fogo e a água, que se serpenteando nos demonstra o setenário. Então, nos apoiando nesse exemplo, vem o conhecimento para nós, que seria a incidência solar no prisma. E nós somos o próprio prisma, porque nós temos esses 2 elementos de uma forma extremamente atuante em nós. Se pegarmos o fogo e a água, o que representaria em nós? O próprio sangue, a energia de vida que circula, que conduz tudo que nós vibramos por todo o nosso corpo. Não somente o que é atestado pela ciência atual. Conduz tudo que você vibra, tudo que você se conecta, circula no seu corpo através do sangue. Então, voltando ao exemplo, nós somos o prisma. Aí
aí bate aquele conhecimento ou algo que você está refletindo, pensando que vou entrar em sintonia com isto, para convergir ou divergir. Então essa energia solar bate e aí nós temos o prisma abrindo a realidade de 7 possibilidades, que são as 7 cores do arco-íris, que cor é consciência também, poderemos nos aprofundar muito em relação a isso, e aí a gente percebe que, nossa, quanto mais a gente se conecta a algo que chegou para nós, sempre várias possibilidades serão abertas. Mas muitas pessoas, eu mesmo, em diversas situações, a gente pensa que assimilou o conhecimento e nega as 7 possibilidades que podem se abrir. Daí, novamente, a frase do Sócrates, que só sei que nada sei. Porque sempre de cada uma das 7 realidades, novas 7 de cada uma delas vai se abrir, originando 49 e depois o 343. Seria como se fosse uma malha vibracional ou energética que, de acordo com o seu padrão vibracional de consciência, essas energias vão se amplificando e você só chega nessa parte mais sutil quando você se propõe a pensar. O pensamento crítico, que deve ser trabalhado inicialmente por todos nós, no sentido de observar a veracidade, todas as possibilidades, o que aquilo me trouxe, como eu posso colocar este conhecimento que chegou para mim de uma forma prática na minha vida para se tornar saber. Eu acredito que quando existe essa crítica, ou na verdade essa autocrítica, de que nada sabemos e sempre novas possibilidades podem ser lançadas, a gente vai, com a gramatura vibracional da nossa consciência, abrir novos caminhos para que a gente se conecte a novas possibilidades. Isso representaria uma mente, utilizando um termo moderno que todo mundo utiliza, até estava brincando ontem com uma roda de amigos em relação a isso. Tudo é quântico na atualidade, tudo. As pessoas colocam o termo quântico, eu mesmo faço isso às vezes, para de repente atrair as pessoas para entrar em sintonia comigo. É só você colocar o termo quântico, todo mundo se interessa. Quântico, quântico, o que é quântico, né? Essa realidade associada ao Einstein com o Planck, toda aquela parte do que se chama hoje de física quântica. Então esse poder quântico, a mente quântica ou a mente abstrata, que pode nos trazer a possibilidade de novas conexões, a mente abstrata, a mente superior que sai do puro raciocínio lógico, ela começa a ser aflorada no ser humano de uma forma bem simples, ou mesmo simplista. Nós podemos falar o princípio da ideia, ou de uma forma mais rebuscada, o que chamamos de intuição. Então, como eu coloquei como subtema do perguntar menos e pensar mais, faz com que a mente ela possa combater o mal, que o mal representaria a nossa ignorância, estou me colocando no termo que eu próprio coloquei agora, que esta realidade da ignorância é negar todas as possibilidades que existem de um conhecimento que você coloca como absoluto, principalmente o conhecimento dos grandes mestres, que eu citei exemplos aqui, o Descartes, René Descartes, para mim, um mestre, né, colocando o mestre sem aquele sentido do misticismo devocional, ou alguém que deixou conhecimentos bacanas, como Sócrates, que eu citei, poderia citar Platão, poderia citar grandes mestres da iniciação, Blavatsky, o professor Henrique José de Souza, também esse grande mestre, ainda não conhecido com todo o potencial quântico ou do setenário, como eu estou desenvolvendo aqui com vocês no programa, das possibilidades mentais superiores ou mesmo intuicionais, aonde a gente cria e gera possibilidades em nós de ver além da mente comum. Com isso, se nós não procurarmos ter toda essa possibilidade de abertura por um conhecimento extremamente profundo dos mestres, a gente se bloqueia. A gente fica preso com o nosso mental, puramente humano, negando essa propriedade de pensar que pode conectar todo ser humano, digo, sem exceção, todo ser humano, as suas grandes possibilidades de criar e gerar novos caminhos, novas formas de ver o mundo. E aí a gente se condiciona com a nossa mente puramente racional, não se abrindo para essas novas possibilidades, e as coisas ficam paradas, as coisas não fluem, as coisas travam. Então, qual a dica principal para vocês, queridos ouvintes da Vibe Mundial que estão em sintonia comigo? Quando você se defrontar
com alguma situação, com algum desafio forte, seja o que for, carreira, dinheiro, saúde profissional, pense mais, medite mais. Não saia por aí espalhando as suas perguntas no sentido que eu sempre coloco aqui no meu programa, mas encaixa perfeitamente, quase sempre em todos os programas, mas nesse também, você não é você. Você é o resultado do pensar dos outros. Porque você quer a resposta neste condicionamento do raciocínio puramente humano. Você não quer uma resposta ou uma colocação bacana para que seja dado para você, ou na verdade ofertado, a possibilidade de você vencer esses bloqueios que ficam totalmente travados na mente puramente humana e você perde essa possibilidade através do pensamento, que pode ser uma inspiração, de acordo com o ensinamento, como eu estou fazendo aqui, em relação a Descartes e Sócrates, como eu citei, e também citei o meu mestre, o professor Henrique José de Souza, que todos nós nos bloqueamos, ficamos presos, ficamos perguntando ininterruptamente, querendo essas respostas concretas, e quando é lançado uma resposta no sentido tipo, pensa, ajuda-te que te ajudarei. Olha aí a frase do Cristo que eu também uso constantemente nos meus programas. Você não está buscando algo para ser melhor. Você não está buscando algo para que você se inspire, para que seja você mesmo com a sua própria conexão com este setenário que eu citei no início do programa, para que as ideias, para que as intuições, para que todas as potencialidades verdadeiras dentro de nós surjam. Hoje, o perguntar demais é aquilo. Não, eu quero a resposta agora, eu quero a receita mágica. Eu quero saber como é que eu faço. Eu não quero pensar. Aí que existe o problema, na verdade, o tremendo desafio da atualidade, da velocidade da informação propagada de uma forma tão intensa. A pessoa pega a casquinha daquilo, acha que entendeu tudo, e como a informação, ela joga ininterruptamente para você uma nova informação, um novo caminho que possivelmente nem é o seu, do setenário, seria um caminho totalmente contrário àquilo, aí começa a salada do pensamento concreto e humano. Você considera que você está inspirado, olha o que falou, entende tudo, vou sair aí para resolver os meus problemas, e na verdade você não pensou, você não existiu, olha aí, penso logo existo, você pensou que, na verdade, você estava conectado com um potencial incrível de energia, mas, na verdade, você não pensou e você não existe. Você é o resultado de todo o barulho, da velocidade da informação, pela sua própria falta de autocrítica, onde você fica só na casca da informação e não se aprofunda. Aí muitas pessoas falam, mas eu não sou assim, etc. Ok, maravilha se você é perfeito. Excelente se você reflete e pensa bastante. Maravilhoso isso, que você continue assim. Mas observe os resultados na sua vida. Pegando outro grande mestre da humanidade, Albert Einstein. Ele sempre ensinou, eu cito isso, esses ensinamentos que eu tenho muito firmes em mim, eu utilizo constantemente na minha vida. Ele disse que quando ele estava de frente a um problema, uma situação que ele não conseguia resolver, ele parava. Ele parava e saía para dar uma relaxada, mas ele continuava pensando. Mas não o pensar e o existir focado totalmente no problema. Ele se desfocava, ia lá para o cachimbão dele, ia fazer outra coisa, sei lá, que de repente era prazível para ele. Ele relaxava a alma dele e ele fazia o quê? Ele abria o seu campo vibracional para essas 7 possibilidades que eu citei como exemplo aqui no programa através do Prisma, que é um exemplo bem simples. Tudo está na nossa cara, a gente pode fazer várias relações abstratas quando estamos predispostos a nos inspirar pensando. Então, quando ele fazia isso, ele disse que quando ele menos esperava, a solução vinha. Ou seja, ele não ficava perguntando para si mesmo, não, eu não estou conseguindo resolver o problema, deixa eu falar com tal pessoa, deixa eu mandar uma informação para lá, o tempo inteiro perguntando, ele via que ele não saía do local. E quando ele relaxava, ele abria as suas realidades para uma nova força, como eu disse o exemplo do setenário, e vinha de acordo com a sua possibilidade do momento, a conexão. Daí que eu falo para todos vocês, queridos ouvintes da Vibe Mundial,
sempre neste momento atual, não fique preso o tempo inteiro no celular achando que está aprendendo tudo só na casca. Um vídeo do YouTube já te ensinou tudo. Uma informação postada no Instagram, no TikTok, já passou todas as informações que você queria. Não é por aí. Você pode até achar legal isso. Eu mesmo sou uma pessoa que procuro colocar bastante caminhos ali para que as pessoas reflitam e pensem. Eu nunca coloco receitas mágicas para justamente trabalhar esse perguntar menos para o mundo exterior e você, através da energia ou do conhecimento que te cutucou para que novos caminhos surjam, você compreende que esta energia da possibilidade de conseguir uma ideia de algo que você não enxerga agora, pelo simples fato de pensar mais, no sentido de abrir o seu campo vibracional para as possibilidades que chegam, você pergunta menos, você não se torna uma massa vibracional cheia de ruído, achando que tem conhecimento pra caramba e só tem a casquinha da coisa, e aí a vida trava e você não entende por quê. Se todos nós pensássemos mais, se todos nós refletíssemos mais, tanto para aceitar ou refutar algo que chegou para nós como informação, o mundo seria diferente, o mundo seria de pensadores. Olha como ficou bem simples agora. Pensa aí, Pedrão. Pensa aí, Pedrão. Se no mundo nós tivéssemos mais pensadores do que pessoas que espalham ruído por aí, não seria diferente? Cada qual com a sua energia, cada qual com a sua possibilidade. Então a mensagem principal que eu quis trazer para vocês aqui, que eu trouxe de acordo com a minha possibilidade, sempre sujeita a erros e enganos, pensando em tudo que eu falo, em tudo que eu procuro passar nas redes sociais, aqui, nas ondas da Vibe Mundial, que todos nós reflitamos mais. Procuremos nos informar mais antes de considerar um conhecimento como absoluto, seja de um grande mestre ou numa pequena situação do seu dia a dia, você perceberá que os resultados da sua vida serão muito mais fluentes do que uma caixa ou um carro cheio de ruído que se lança buscando um objetivo e uma meta e não sabe nem para onde está indo. Então essa é a dica que eu queria passar para vocês, queridos ouvintes. E encerro meu programa agradecendo sempre o Pedrão e também que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.